Salve, salve galera! Muito bem-vindos aqui à nossa segunda aula. Na verdade, a outra aula foi uma aula piloto, um teste. Eu imagino que tenha dado certo. Então, nossa primeira e segunda aula sobre resolução não é nenhuma aula, tá? São resoluções de questões aí. Como o Concurso Nacional Unificado possui um tema muito relevante e bem se comunica bem aqui com o conteúdo do canal, resolvi aí resolver algumas questões e ao mesmo tempo discutir parte do conteúdo que eu já venho comentando aqui no canal com vocês. Então, sem muita enrolação, vamos direto à resolução de questões. Na primeira, no primeiro bloco, né, a aula 1, que deve aparecer aqui para vocês um card para vocês, se você não assistiu, assistir, né, eu falei sobre a questão de gestão estratégica. Resolvi ali 10 questões, comentei sobre ferramentas, matriz SWOT, enfim, dá uma olhada lá e confere. E eu vou resolver, claro, mais questões aqui, tá? Tô tentando seguir uma rotina aqui, não vai ter dias exatos, mas assim que eu postar, vai aparecer aqui no canal e você se inscreve lá para não perder nenhuma postagem, nenhum upload de nenhuma aula, tá bom? E também fala para todo mundo assistir, comentar aqui, falar se tem alguma coisa errada, pra gente, né, assim, não é nem errado, mas colocar o seu ponto de vista ali, o conteúdo aqui nos comentários, para que a gente possa estudar juntos aí esse tema tão relevante que agora cai nesse concurso nacional unificado. E hoje, sem enrolar muito, vamos lá falar de gestão de processos, dentro do eixo temático 1, gestão governamental e governança pública. Hoje eu vou falar um pouco aqui, selecionei 10 questões, não estou olhando o gabarito, coloquei ele aqui do lado. Quando eu for resolvendo, eu vou dar uma olhada aqui no gabarito para ver se a gente acertou ou não, porque pode ser que a gente tenha errado e a gente discute aqui, estuda junto o que foi que é que há de errado aí no nosso gabarito. Então, em gestão de processo de negócio, importantíssimo tema hoje para as empresas, ou seja, tanto empresas privadas quanto no setor público, é essencial para alcançar os resultados estratégicos ou os objetivos estratégicos discutidos aí no bloco de questões anteriores. Então, aplicar isso não é tão fácil, tá? Não, exige um pouco de maturidade das empresas, dos órgãos públicos, porque passa por uma mudança cultural, passa por uma mudança de fazer as coisas, de como fazer as coisas, e mexe no conforto aí e no que já está funcionando. Então vai ter alguma resistência sim. Então vamos lá, selecionei aqui, vamos para a nossa primeira questão, tá aqui de onde eu tirei a questão, e eu já vou ler a questão aqui para vocês e resolver, tá bom? Em relação à modelagem de processos, assinale a afirmativa incorreta. Prestar muita atenção, pessoal, aqui, né? E também dando algumas dicas aqui de resolução de questões. Na hora que você não souber alguma questão, dá uma olhada no contexto geral. Às vezes as questões meio que se comunicam e uma das questões é muito diferente daquilo e já te indica qual é a resposta errada ali, né? Na hora que o elaborador faz, ele faz pensando, ele tem um objetivo ali, tá? Então é um ser humano que está fazendo aquela questão, assim eu espero, e ele tem um objetivo dentro daquela questão, de medir um conhecimento. Então se você não souber muito bem o conteúdo, pensa no que ele quis ali e tenta excluir coisas absurdas ou que pareçam absurdas ali para facilitar a tua resposta. Então, a gente está falando aqui de modelagem de processos e abaixo eu tenho 4 afirmativas que são corretas e uma que não está correta. Então vamos lá. A missão da eu vou tirar aqui eu gosto de colocar esse modo aqui, que é o de mostrar tudo, porque eu consigo ver os espaços, enfim, coisa de doido aqui, mas vou tirar porque pode ser que vocês fiquem malucos aí, a maioria das pessoas fica. Então vamos lá. A missão da organização representa as expectativas dos donos. E será que é isso mesmo, gente? Pode ser que você fique na dúvida aí. A missão da organização representa. A missão, ela tem muito a ver com a gente comentou na aula passada, aquilo que a empresa é uma declaração do que a empresa é para a sociedade, o que é que ela se propõe a fazer. Será que tem muito a ver com as expectativas do dono? Eu sou dono de uma empresa, qual é a minha expectativa com essa empresa? Sei lá, a minha expectativa é atender a uma camada, a camada C e D da população,
e prestando um serviço de apoio tecnológico. Então, a minha expectativa é essa. Então, eu me proponho então talvez tenha algo que não está muito conectado não, porque a expectativa pode ser muito além a expectativa dos donos do que puramente puramente o propósito, ou propósito não, ou o que se propõe a fazer, ou o que a empresa deve fazer para a sociedade. Então, veja que a questão gerou um pouco de dúvida. Vamos passar para as próximas. Os objetivos executivos dependem aqui do amadurecimento da organização. Os objetivos executivos dependem. O que são os objetivos executivos? Os objetivos executivos, eles são aqueles objetivos operacionais, né? Antes a gente falou na aula passada que a empresa ela pode ser dividida num nível estratégico, onde eu dou as diretrizes gerais, onde eu dou o norte para que todos seguirem por ele. Os táticos, o pessoal tático ali, ele entende o que é onde a empresa quer chegar e ele consegue organizar as equipes que estão abaixo para que elas remem, para que essas equipes trabalhem na direção desses objetivos estratégicos. Então eu consigo colocar ou atribuir para estes operacionais objetivos menores para cada um. Esses objetivos menores, ou seja, executivos, operacionais, eles têm que conversar com esses objetivos aí estratégicos, eles têm que ajudar a alcançar esses objetivos estratégicos. Isso vai conversar também mais na frente, pessoal, com temas de indicadores, tá? Tudo isso se conecta, porque eu não consigo gerenciar aquilo que eu não estou medindo. É uma frase aí clássica da gestão. Mas é isso mesmo, tá? Se eu a instituição não é madura o suficiente, ela não consegue executar ou ela não consegue trabalhar com esses objetivos executivos. Então, muitas das organizações têm dificuldades em estabelecer suas metas, e aí eu falo, se você não lembra ou se você não estudou, né, esses objetivos ou essas metas que são colocadas, elas muitas vezes são orientadas a serem SMART, né? No caso, um acrônimo aí, ou não sei se esse é o termo correto, mas um conjunto de siglas, né, que se unem para dizer que esses objetivos ou essas metas têm que ser específicas, mensuráveis, alcançáveis, específicas, mensuráveis, alcançáveis, e eu estou esquecendo aqui do R, relevantes e tem que estar temporais, ela tem que estar numa linha temporal para que eu possa acompanhá-la. Eu tenho que dizer quando que eu tenho que atingir aquela meta. Então, são situações em que eu tenho que desenhar de uma forma objetivos e indicadores que tenham uma certa especificidade, elas têm que ser mensuráveis. Eu vou lhe dar um exemplo aqui para não ficar tão abstrato, tá bom? Vamos dizer que a instituição, como eu falei para vocês, quer fornecer serviços aí para a classe C e D, né? Apoiando aí a sua transformação digital ou a sua inclusão digital, não é nem transformação, mas aí a sua inclusão digital. Então eu vou dizer que a instituição ou a meta do meu operacional ali da educação, minha empresa tem uma área de educação tecnológica, eu vou dizer que essa área tem como objetivo específico para apoiar a inclusão ou incluir aí a transformação de pelo menos 40 empresas, vamos colocar aqui um específico, incluir ou implantar pelo menos uma solução digital, implantar pelo menos uma solução digital em 40 empresas que
sejam da classe C e D da população, né, até em 3 anos. Tá? Então vamos dizer aí que isso é uma meta maior, é uma meta aí da instituição, e eu quero desdobrar isso para um objetivo estratégico. Então eu já converso aqui com um objetivo estratégico que está bem abaixo, devem ser alcançados por meio das funções desempenhadas na organização. E vamos dizer que eu tenho essa meta grande aqui embaixo, certo? Ele seria um objetivo estratégico, e eu tenho uma área específica lá na instituição que é de capacitação e formação de pessoas na área tecnológica, em tech, certo? E qual seria o objetivo específico dessa área? Seria capacitar pelo menos 70% dos, 70% dos colaboradores de cada empresa selecionada em até 3 meses, vamos assim dizer. Então, é uma meta que conversa, é uma meta mais específica, operacional. Então, eu vou de fato executar e vou contribuir para que a minha empresa ela consiga aí pelo menos uma solução digital em 40 empresas. Claro que para implantar essa solução digital eu não preciso só de capacitação. Então, outras áreas aí da minha empresa vão trabalhar, vão ter metas específicas para que a organização ela possa atingir essa meta aqui maior que está aqui na alternativa C, que é só um exemplo, tá, gente, que eu criei agora para a gente tentar estudar essa questão e explicar mais um pouco, talvez caia diferente em outras questões aí, tá bom? Na alternativa, então, são corretas essas duas alternativas aqui. Os fatores críticos de sucesso representam as características que não podem deixar de existir para se alcançar os objetivos estratégicos. Fatores críticos de sucesso, é exatamente isso que está descrito aqui. Representa as características que não podem deixar de existir para se alcançar os objetivos estratégicos. Como é que eu alcanço isso? Então, no seu mapeamento ou na sua gestão de processos, você vai descobrir o que é que o cliente deseja. Então, é muito importante. O que é fazer gestão de processos, gente? É conectar gestão por processo. Vou corrigir aqui. Fazer gestão por processos ou aplicar o BPM, o Business Process Management, você conectar a estratégia com os resultados e a entrega de valor, na verdade, a entrega de valor a cada cliente. Para isso, eu tenho que entender o meu cliente. Aproveito e digo para vocês, tem vídeo aqui que eu estou colocando semanalmente sobre um curso sobre BPM, certo? Numa metodologia aqui do canal. Vai ter link aí no final do vídeo para que vocês possam acompanhar. E é interessante que esse conceito não é só desenhar fluxos, tá, gente? O pessoal pensa que BPM é desenhar fluxo, o pessoal usa aí muito Visage, então não é só desenhar fluxo. Então, conectar a estratégia até a entrega de valor, aquilo que realmente importa para o cliente. Então, transformar aquilo que a empresa pensou, né, no resultado final lá no cliente, e no meio disso tudo tem os processos. Então, como eu organizo a minha instituição, os meus recursos institucionais, para que eles trabalhem de forma coesa, unidos, para que isso possa resultar ali na maior satisfação do meu cliente. Então, quais são esses fatores críticos de sucesso? Então, quando eu analiso os meus processos, eu consigo enxergar, eu consigo alcançar essas características que não podem deixar de existir para se alcançar os objetivos estratégicos. Então, está correta a alternativa D. Plano de ação representa um conjunto de ações pragmáticas que deverão ser realizadas para a concretização das estratégias definidas. É o conceito aí de plano de ação. Então, é isso mesmo. Tá? São ações pragmáticas, são ações bem estabelecidas, são ações bem definidas que eu tenho que seguir
para alcançar essas estratégias. Então, de todas as alternativas aqui, a que menos é coerente seria a alternativa A. E isso pode acontecer, tá, gente? Analisa o contexto da questão e encontra aquela, no caso aqui, que menos é coerente com o contexto. Então, vamos passar aqui já para a nossa segunda questão. Desculpa. Um dos objetivos do BPM, Gerenciamento de Processos de Negócios, ou como eu falei para vocês, do inglês Business Process Management, é otimizar os resultados de uma empresa, melhorando os processos de negócios. É esse o conceito, tá? Não preciso, aqui já conversei com vocês, então quando eu faço isso, eu melhoro, eu encontro aqueles fatores críticos de sucesso, eu implemento isso, eu reorganizo para que tudo fique alinhado, para que a estratégia consiga entregar ao meu cliente o valor que ele precisa. Então, tá correto isso daí. Bom, deixa eu só ver o gabarito aqui, tá? Mas eu tenho praticamente certeza que tá correto ali. A primeira alternativa, a letra A, tá certo? E essa é certa, com certeza. Em relação ao BPM, é correto afirmar. Correto? Então, nesse caso aqui, eu vou ver a alternativa correta, tá? Então, tentem marcar isso e deixar isso bem claro, que na hora da prova você vai estar ali apressadíssimo, né? Não vai ter tempo de pensar tudo isso, é por isso que a lógica é a gente treinar bastante questões antes de fazer a prova, para responder de forma mais rápida e ter o menor índice de dúvida possível, né? Não fiquem nervosos, se não souberem, pulem a questão, depois voltem para ela. Então, BPM, correto afirmar, nem todas as técnicas de fluxogramas atendem aos requisitos da análise de processo. E nesse aspecto, as únicas técnicas aplicáveis são as do fluxograma de blocos e fluxogramas de procedimento, nada a ver, tá, gente? Existem várias técnicas de fluxogramas, talvez tenham algumas que não atendam os requisitos da análise de processo, mas existem muitas outras além dessas que foram colocadas aqui, tá bom? Então, existem muitas técnicas de fluxogramas, não existe apenas essa do BPM-N, né, a notação BPM, que 2.0, que é uma das mais recentes, mas existem outras técnicas para a gente poder analisar. Existe aí o diagrama de escopo, que eu gosto bastante. Então, existem outras técnicas que a gente tem aqui para analisar o processo. Então, está incorreto. Excetuando-se os processos primários, então, eu estou falando aqui de processos primários, eu tenho os processos de suporte, de gestão, processos primários, secundários ou terciários, ou de apoio, aliás, processos, eu vou colocar aqui para vocês. Excetuando-se os processos primários que não exigem a modelagem, os processos de suporte e de gestão devem ser cobertos e contemplados com a modelagem completa ponto a ponto. Tá errado, gente. Eu estou falando aqui de um conceito chamado cadeia de valor, tá bom? O que é essa cadeia de valor? É um documento que eu incluo ali um fluxo, macrofluxo, um fluxo de ideias gerais, em que eu tenho todos os processos, o macroprocesso ou as funções de negócio mapeadas aí da minha instituição, certo? Tem uma aula também no curso que eu vou colocar aí para vocês, fica mais fácil de entender, mas aqui na cadeia de valor eu tenho o que eu chamo de processos primários ou finalísticos, vai depender da versão que vocês estão usando do CBOC ou da literatura que vocês estão, mas o importante é que vocês pensem o seguinte: eu tenho aqueles processos que eu estou chamando aqui de primários, ou seja lá como vocês chamem, dos processos finalísticos ou processos fins, aqueles que são o coração da instituição. Então, são eles que entregam valor diretamente ao cliente, né? Então, se eu tenho aí uma empresa de varejo específica, então a minha área de vendas ou o meu processo de venda, ele é essencial e ele se comunica diretamente com o cliente. Então, ele é um processo primário da minha empresa, por exemplo, tá bom? Só que o vendedor, ele não consegue vender se ele não tem
equipamentos, se ele não tem computador, se ele não tem internet, se a loja não está limpa. Então ele precisa de um ambiente preparado para que ele possa vender de forma efetiva. Então existe um apoio a esse, entendam, existe um apoio a esses processos, a esse vendedor. Então eu tenho os processos de apoio, tá? Secundários de apoio, sei lá, mas entendam a lógica da construção. Então eu tenho aquele que é o coração do negócio, que se comunica diretamente com o cliente. E eu tenho aqueles que não se comunicam diretamente com o cliente muitas vezes nem percebe que ele existe. Por exemplo, o cliente não percebe a área de RH de uma empresa diretamente, tá? Então, para o cliente, se você for perguntar, talvez seja até um processo desnecessário do ponto de vista do cliente, mas ele é necessário para a empresa. Ele não agrega valor ao cliente. Então tem esse conceito. O que é que agrega valor ao cliente? O processo primário, ele agrega valor ao meu cliente. Então vender, ou um processo de venda bem estruturado, né, que atenda às necessidades do meu cliente, ele agrega valor. Um processo de apoio, como um processo de desenvolvimento de pessoas, ele não agrega valor ao meu cliente diretamente, ok? Mas ele é um processo necessário, porque sem ele eu não tenho um vendedor, por exemplo, bem capacitado. E eu tenho os meus processos de gestão. São processos que monitoram resultados, discutem ações para que organizem ou reorganizem as ações dos outros processos, tá? Parecem muito com processos de apoio, mas eles são processos mais de gestão, de logística, de gerenciamento, tá bom? É importante pensar nesses processos que são os processos de gestão. E isso é importante pensar porque na hora de analisar a cadeia de valor, na hora de analisar esses processos, eu tenho até como excluir ou agregar outros processos um no outro. Quando eu penso, será que esse processo agrega valor ao meu cliente? Meu cliente percebe isso, é importante para ele. Como é que eu sei isso, professor? Pergunta para o teu cliente, faz pesquisa de satisfação, né? Vai para o campo, se passa por um cliente, faz o percurso do teu cliente para ver se aquilo é importante ou não, tá bom? Então, agrega valor? Sim. Então é um processo importante, é um fator crítico para o sucesso, né? Lembra da outra questão. Então é um fator crítico para o sucesso. Mas aí se eu tenho um processo que não agrega valor e não é necessário, por exemplo, o desenvolvimento ou o RH não agrega valor ao meu cliente. Gerar uma discussão enorme aqui o pessoal do RH. Mas é só um exemplo, tá, gente? Você tem que perguntar para o cliente. Vocês não percebem aquilo dali. Muitas vezes o cliente não percebe mesmo, tá? E aí, não é uma questão de desvalorização, mas existem processos ocultos ali ao cliente na empresa que ele nem precisa ficar sabendo, mas ele vai sentir sim a ação. E por uma questão de valorização, a empresa deve sim celebrar resultados com todas as áreas, porque elas são importantes e elas juntas conseguem o sucesso. Mas voltando para a questão. Então, um processo ele não agrega valor e você percebe que ele não é necessário, tudo anda sem ele, então é um processo que pode ser excluído ou agregado em outros processos. É uma forma de analisar processos e remodelar processos na instituição fazendo essas perguntas. Mas se o processo não agrega valor, mas é necessário, então eu tenho que decidir como fazer, se eu vou mantê-lo ou vou transformá-lo para enxugá-lo ou otimizá-lo de alguma forma para, ao mesmo tempo, gerar valor, né? E reduzir custos, sendo eficiente, para que a empresa também possa gerar os lucros ou atender às necessidades dos stakeholders, né, que são as partes interessadas aí da minha empresa. Então, é um pequeno comentário aí que eu faço sobre cadeia de valor, processos primários, processos de apoio, processos de gestão, e o mais importante do que o nome é você entender que dentro da cadeia de valor eu desenho ali os processos que diretamente conversam com o cliente, que são os processos primários ou finalísticos, tá? Que realmente agregam valor ali ao meu cliente. Eu tenho os processos de apoio, aqueles que
literalmente apoiam, o pessoal de compras que faz manutenção do estoque, enfim, são os processos que permitem que todas as outras funções, todos os outros, toda a empresa funcione, dando ali o apoio necessário. E tem os processos de gestão. Então, o conceito é mais importante do que você saber se o jurídico é ou não é um processo finalístico de apoio. Então vai depender de empresa. Então é melhor você ter isso no conceito do que você decorar se a área A, B ou C é apoio ou não é apoio, tá bom? Então, não é correto, né? Então a letra B, excetuando os processos primários. Então todos os processos eles exigem modelagem completa ponta a ponta. Na fase de análise de negócio, a modelagem to be permite obter entendimento suficiente pelos membros da equipe de projeto e de negócio sobre os processos de negócios atuais e habilitar o início da fase de transformação do processo. Eu estou falando aqui esse conceito do as is, não do to be. Então, o to be é o que será, tá? O as is é como ele está. Tá? Então, esse conceito aqui, ele se aplica, eu quero entender o meu processo hoje, como é que ele está. Então, eu faço meu as is. Então, eu quero ver se eu vou transformar, o que é que eu vou transformar, se eu vou transformar esse processo em algo ou melhorá-lo de alguma forma. Aí eu faço as is, ou seja, vejo como o processo está, e aí sim eu vou habilitar o início da fase de transformação do processo, eu vou reunir uma equipe, eu vou fazer um projeto de transformação do meu processo. Tá? Então tá errado a alternativa C. Vamos para D. BPMs permitem o monitoramento em tempo real dos processos de negócio, controle e análise dos recursos humanos, documentos, atividades e seus tempos de execução, conforme modelagem, processo e regra de negócios definidos. Está perfeito esse conceito, vamos só passar para a simulação é uma etapa importante da automação, pois é nela que os processos são descobertos e desenhados. Não é bem isso, tá, gente? Na simulação, eu já tenho os processos descobertos e desenhados. Na verdade, eu tenho muito mais do que isso. Para fazer uma simulação, eu tenho que ter muitos dados desse processo. Números de artefatos ou de entradas de determinado recurso, quantidade de pessoas, eu tenho que ter os tempos de duração de determinado processo, de determinada tarefa, eu tenho que ter informações para estimar curvas de probabilidade, para inserir esses dados no modelo em que eu vou tentar entender como se comporta aquele processo ou em onde esse processo pode ter um gargalo ou o que é que eu posso mudar de fato nesse processo que possivelmente vai gerar uma melhoria em relação aos dados que eu coletei, tá bom? Então isso é uma simulação. E aqui os BPMs ou Business Process Management, aqui a gestão de processo por processo, né, usando BPM, é exatamente isso daqui. Com essas informações eu posso ter aí a minha simulação. Então eu tenho aqui a minha alternativa correta. Tá bom? Vou só conferir o gabarito aqui. É isso mesmo. Vamos passar para a alternativa 4. Chegando aqui nesse ponto do vídeo, pessoal, vai comentando aí. Coloca as suas dúvidas para a gente ir estudando juntos. Então, se eu não responder, alguém aqui vai responder junto aí nos comentários. O pessoal vai fazendo aí uma grande sala de aula para que a gente possa estudar aqui juntos. Deixa eu só conferir se está todo mundo vendo aqui. Tá, que às vezes esse OBS dá um bug aqui e eu vou falando e não estou vendo. Eu não estou com outra tela aqui não, tá, gente? Então, dentre os fatores-chave de sucesso aí, ó, os fatores críticos, os fatores-chave de sucesso BPM, é incorreto incluir, incluir, dentre os fatores-chave de sucesso BPM, é incorreto incluir estabelecimento da estratégia de negócio para se atender às metas da organização e da unidade de negócio.
Será que é isso? Estabelecimento da estratégia de negócio para se atender às metas da organização e da unidade de negócio. Vamos passar. Designação de patrocínio executivo. Dentre os fatores-chave. Designação de patrocínio executivo. Responsabilidade, prestação de contas e autoridade por processo para liberar processo no alcance das metas. Está correto, tá, gente? Na hora que eu tenho que fazer ou gerir o meu processo de BPM ou usar a metodologia BPM, eu preciso de patrocínio. Então, o patrocínio ele é chave para o sucesso. Sem o meu gestor maior, a minha organização apoiando, eu estou fadado ao fracasso. Então, isso vai ser minado e você não vai conseguir fazer, vai conseguir ali, mas vai morrer em pouco tempo. Eu tenho que ter atribuições de responsabilidade, quem é responsável pelo quê. Então, é crítico a distribuição de papéis, né? Eu tenho que prestar contas, né? E eu tenho que ter essa autoridade, que é um líder do processo, né? E quem vai coordenar todas essas ações. Eu tenho que ter todas essas partes muito bem definidas aí para ter um sucesso da gestão BPM. Alinhamento da estratégia de negócio, definições da cadeia de valor, a gente acabou de falar, e processos de negócio. Então, preciso de fato ter. BPM é alinhamento da estratégia com a geração de valor, ou seja, eu tenho que definir a minha cadeia de valor, eu tenho que saber o que agrega valor para o meu cliente, e eu tenho que ter os meus processos alinhados e definidos para que essas estratégias alcancem os objetivos estratégicos, para que esses processos apoiem a alcançar os objetivos estratégicos, entregando valor efetivamente ao meu cliente, tá? Desenvolvimento de planos de ação e táticas de negócio visando atingir com sucesso metas da organização. De fato, quando eu tenho ou eu percebo o que é que eu preciso fazer, como é que esses processos precisam trabalhar para que essa estratégia esteja alinhada à entrega de valor ao meu cliente, eu tenho que ter planos de ação bem definidos para que eu possa fazer essas melhorias. Designação clara de propriedade do processo. Quem é o dono do negócio, bem como a autoridade para engendrar mudanças. Quem é que patrocina, quem é que apoia isso tudo. Se não tiver definido, essa alternativa E conversa muito bem com essa alternativa B. E a alternativa incorreta é a letra A, tendo em vista que as outras são muito mais corretas e definem muito bem o que é o fator-chave do sucesso e não o estabelecimento da estratégia de negócio para se atender às metas da organização e da unidade de negócio. Na verdade, né, a unidade de negócio é que tem que estabelecer as suas metas, a sua estratégia para atender às necessidades da organização, tá? E não o contrário, como aqui está sendo dito, tá? Então essa é a alternativa incorreta. E aí a gente já passa aqui para beber um gole d'água aqui. Mais um, vamos bebendo água aí também. A gente tem aqui algumas alternativas, alguns números que eu acredito que a gente vai dizer o que é correto, o que não é, tá bom? Então vamos lá. Gerenciamento de processos de negócio. De novo aí o BPM é uma disciplina gerencial que integra estratégias e objetivos. Olha só. Disciplina gerencial integra estratégias e objetivos de uma organização com expectativas e necessidades de clientes por meio do foco em processos ponta a ponta perfeito. Conceito CBOC aqui, tá? Correta. Número 1. A tecnologia desempenha papel essencial e de liderança na implementação BPM. Será, hein? A tecnologia desempenha papel essencial e de liderança, tá? Essencial e de liderança na implementação BPM. Pensem aí. BPM envolve definição deliberada, colaborativa e suportada por tecnologia, melhoria, inovação e gerenciamento do processo de negócio ponta a ponta para criar valor e habilitar a organização a alcançar seus objetivos com maior agilidade. Então, essa também
sim, né? Que envolve deliberada e colaborativa. Tem que ser exportado tecnologia. Processos sem tecnologia, entendam, tecnologia não só do ponto de vista software, hardware, tá? Mas tecnologias como protocolos, algum protocolo, algum POP desenvolvido, alguma nova forma de fazer é também uma nova tecnologia, tá bom? Então, o 1 e o 3 são corretos, o 2 não, pessoal, tá? A tecnologia desempenha papel essencial? E de liderança? Não, na implementação de BPM. Então, as alternativas corretas são a letra D. Então, corretas apenas 1 e 3, só conferir o gabarito, é isso mesmo. Então, coloquem, comentem aí o que vocês acham desses gabaritos ou dessas respostas. Então, vamos passar aqui para a nossa próxima questão, sexta questão, e já passamos da metade do que eu havia planejado. Para o contexto... para o correto acompanhamento de projetos e processos, é necessário compreender que há diferenças conceituais entre os dois. E isso é importante, hein, gente? Vocês sabem qual é a diferença entre processos e projetos? A gente vai descobrir aqui, muita gente não sabe. Tem muita gente aí rodando aí projetos como se fossem processos de trabalho. Isso é muito engraçado de ver no dia a dia, e são pessoas que se dizem muitas vezes capacitadas e precisam de atualizações ou perceber de fato o que seriam processos e o que seriam projetos de fato. Acerca desse tema, assinale a alternativa que apresenta uma característica de processo. Então, vamos ver. Para o correto acompanhamento de projetos e processos, compreender que há diferenças conceituais entre os dois. Acerca desse tema, assinale a alternativa que apresenta uma característica de um processo. Eu não vou ler as questões, as alternativas agora, e vou explicar para vocês uma coisa básica entre projetos e processos, tá? Projetos, eles têm começo, meio e fim. Então imagine que você fez um projeto de uma reforma aí na sua casa, ou a construção da sua casa, tá bom? Ou aquisição, um projeto para adquirir um apartamento. Então, na hora que você adquiriu, acabou o projeto. Na hora que o arquiteto entregou a obra, o engenheiro, acabou o projeto. Então tá entregue. E é uma entrega única. Ele não entrega várias vezes a casa. E é exclusiva sua casa. Então o projeto ele tem começo, meio e fim, tá? E ele entrega algo exclusivo. O processo não. Ele é rotineiro. Ele é um trabalho do dia a dia que faz várias entregas. Como, por exemplo, a prestação de serviços de academia. Então todo dia alguém está entregando uma aula de spinning, uma aula de crossfit, uma aula, está entregando serviço de saúde da mesma forma, tá bom? Todo dia ele faz um processo, ou ele planejou um processo de trabalho para você, que faz parte do serviço de saúde, ou do serviço de, um serviço de saúde, para entregar para você aquilo dali. Então, o processo ele entrega rotineiramente. Você contratou ali aulas específicas, ou você, sei lá... Dentro de uma instituição, tem o serviço de marketing. Então, diariamente, o cara está entregando para você ali métricas de avaliação, por exemplo, das campanhas de marketing que ele faz diariamente. Não é um projeto, é um processo. Tá bom? Então, vamos lá para as alternativas aqui. Características de um processo. Envolve trabalho contínuo e rotineiro. Sim, envolve trabalho contínuo e rotineiro. Será que a gente já marca essa? Vamos olhar. Possui início, meio e fim. Projeto. Então, já coloco aqui. Projeto. Tem elaboração progressiva. Isso seria um projeto. Ele começa... Então, tem a ideia do início, meio e fim. Então, ele começa, organiza, vai construindo e completa, né? Progressivamente, ele vai sendo concluído. Possui escopo e recursos definidos. Quem possui escopo e recursos são os projetos. Mas a minha área de trabalho possui... meu processo de trabalho possui recursos definidos. Será? Você tem uma variação ali de
de orçamento, às vezes compra de material, o estoque, por exemplo, sua área de estoque tem um processo ali de compras, nem sempre você vai comprar a mesma coisa, se você precisa ampliar, né, tem uma demanda maior para um determinado produto, você vai ter um orçamento maior. Então, no projeto, isso nem sempre é possível. Então, você possui um escopo, ou seja, você possui um desejo bem especificado, que é o escopo. Eu tenho exatamente o que eu preciso para trabalhar. Escopo, delimitação do problema, delimitação do trabalho. Então, eu quero uma cadeira de balanço de ferro. E você fez uma cadeira de balanço com palha. Não está dentro do escopo. Ou você fez uma cadeira de balanço de ferro que gira. Você achou melhor. Não, não é. Está fora do escopo, tá bom? Então, isso faz parte de um projeto. Deve estar conectado a um ou mais processos da organização. O projeto deve estar conectado a um ou mais processos da organização. É assim que um projeto ele se comporta para melhoria de algo dentro da instituição, ou ele se conecta, na verdade, para poder fazer. Se eu estiver tratando aqui de um projeto de melhoria ou transformação de processos. A questão ficou meio confusa aqui na letra E, por isso, mas de forma mais clara, eu tenho aqui o trabalho contínuo e rotineiro, que é o meu processo. Deve estar conectado, a única questão que estaria dúvida é essa daqui, que deve estar conectada a um ou mais processos da organização, porque você poderia pensar aqui em cadeia de valor ou em subprocessos, caso você fosse esticar dessa forma. Mas não é o caso aqui dessa questão. Aqui, como eu estou falando, e a falha do elaborador aqui não foi colocar esse contexto, mas eu tenho projetos de transformação, eu tenho projetos únicos dentro de uma organização. Se eu estou falando de organização aqui, trazendo para o termo que ele colocou aqui na questão, organização, né? Eu tenho um projeto de transformação, então eu estou envolvendo muitos outros processos, não apenas um processo, até porque todos os processos da instituição, eles meio que se comunicam, tá bom? Vamos passar aqui para a nossa alternativa, ou questão número 7. As organizações realizam diversos trabalhos para atingir seus objetivos, onde eles podem ser categorizados como projetos ou processos, existem diferenças e similaridades entre essas categorias. De novo, eu estou falando entre as diferenças e similaridades entre projetos e processos. Então, sim, existem similaridades entre eles. Com relação às diferenças, ele deixou muito claro aqui as diferenças entre essas categorias. Podemos afirmar que os projetos produzem produtos e serviços ou resultados repetitivos. Não. Os projetos, como a gente falou aqui, eles produzem resultados únicos. Então, isso daqui é uma diferença entre projetos e processos e se aplica apenas a projetos, tá? Não, desculpa. Viajei aqui. Produzem produtos, serviços ou resultados repetitivos. Processos. Viajei aqui. Ok. É a idade. Não se preocupem não, que vocês vão chegar lá. Produzem produtos e serviços ou resultados repetitivos. Então faz parte de processos, porque lá logo acima a gente estava tratando de processos e agora eu estou tratando de projetos, então tudo bem. Produzem produtos e serviços ou resultados repetitivos é exclusivo de processos, é uma diferença e é exclusivo de processos. São eventos temporários, os processos não são temporários. Então isso aqui é exclusivo dos projetos. Então, inclui aqui para mim na minha resposta. Então, é uma diferença entre projetos e processos e corresponde apenas a projetos. Então, alternativa 2. Realizado para atingir objetivos organizacionais com instrumentos estratégicos. Realizado para atingir objetivos organizacionais. Projetos são realizados para atingir objetivos organizacionais. Processos também, eles trabalham para atingir objetivos organizacionais, tá?
com instrumentos estratégicos. Sim, os dois possuem essa mesma características. Então, aqui eu tenho uma similaridade entre projetos e processos, tá? Então, não se aplica a minha alternativa porque eu estou procurando apenas diferenças e que se apliquem a projetos, tá bom? Que sejam específicos dos projetos. Produzem produtos, serviços ou resultados únicos. Projeto. A gente acabou de falar isso, tá? Opa, tô salvando aqui. Projetos. Então, esse daqui se aplica. Então, 2 e 4 é uma diferença e se aplica apenas a projetos. São limitados aos recursos disponíveis. Projetos são limitados aos recursos disponíveis, tá? E processos? Será que são limitados aos recursos disponíveis? Aí vamos olhar as questões, que aí, gerou uma dúvida aqui, vamos olhar, a gente já tem um 2 e 4, onde é que tem um 2? 2, 2, 1 não é, então tem um 2, 2 e 4 eu tenho aqui. Eu tenho 2, 4 e 5? Não tenho 2, 4 e 5, aí você ficaria, ixi, agora eu estou errado, será que é a letra C? Ou será que eu errei alguma coisa de conceito aqui? Conceitualmente, não. Mas vamos lá explicar a questão. São limitados aos recursos disponíveis. Eu estabeleço isso para um projeto. E acabei de falar lá que na outra questão, né? Que pode ser que os projetos ou os processos tenham uma oscilação de recursos. Pode ser. Mas aqui a gente está tratando de uma prova de concurso, tá, gente? Então, analisem o que tem aqui no contexto e vejam, são limitados aos recursos disponíveis. Numa empresa, nem os recursos eles não são infinitos, tá? São finitos. Então, áreas específicas podem oscilar eu posso, dentro de um processo, ter um recurso X limitado. Só que dentro desse processo, assim como no projeto, eu posso otimizar para economizar esse recurso. Pode ser que o processo ele consuma um pouco mais de recurso, assim como o projeto também pode consumir um pouco mais de recurso. Só que no contexto dessa questão, os dois têm essas similaridades, tá? Então não são diferenças entre eles. Aqui, da mesma forma, eu estou falando de diferenças entre os dois e o único que possui um escopo definido, o projeto também, né? O projeto no sentido de produção de resultados, tá bom? De um produto único. Então, você vai ter que bem que analisar a questão para que a gente possa chegar numa melhor conclusão na hora do concurso, porque no dia a dia da gestão de projetos e processos é muito difícil você fazer ou elaborar essas questões. Eu entendo a dificuldade aqui do elaborador, mas você tem que analisar muito bem o contexto que você está falando em cada questão, para que você chegue o mais próximo possível aqui da resposta. Porque dependendo de literatura e tudo, você pode oscilar ali. Mas tentem se concentrar e evitem essas discussões ou esses raciocínios elevados dentro de uma prova de concurso, tá bom? Deixa isso aí quando vocês entrarem lá no órgão público para vocês discutirem esses conceitos abertamente na área de vocês fazendo gestão. No estudo a respeito da gestão de projetos, é importante conhecer as diferenças entre projetos e processos, mais uma de diferenças entre projetos e processos. Nesse contexto, é correto considerar como atividade associada a projetos, a construção de um novo aeroporto, entrega única, hein, pessoal? Construção, é obra. O levantamento de requisitos para um website. Então, eu estou levantando requisitos, eu estou definindo aqui o que é que eu preciso para construir um website. Então, também é um projeto. Levantamento de requisitos dentro da engenharia de software, que é a área que trabalha com os projetos de desenvolvimento de software, é uma das etapas do projeto em si, o levantamento de requisitos. A operação... E aqui já entrega, né? Operação de uma usina nuclear. Então, processo. Operação, dia a dia. A construção de um submarino. Construção entrega para mim projeto, né? A construção de um submarino.
Construindo um submarino. Tá aqui. O fornecimento de energia elétrica por meio de produção fotovoltaica. Fornecimento de energia. Dia a dia, estou precisando dessa energia. Então, não é o meu foco aqui. Não fala de projeto, e sim de processo. Então, eu tenho 1, 2 e 4. Será que eu tenho aqui 1, 2 e 4? Se não tivesse, eu ia ter que repensar cada um. Com base no BPM-SBOC, que é o corpo de conhecimento aí para a gestão de processos, bem como na literatura pertinente, assinale a opção correta acerca da gestão do negócio orientada por processos. Vamos lá, definir aí qual que é a alternativa correta. O sistema de gestão de negócio da empresa mantém-se inalterado com a implantação da gestão orientada por processos. O sistema de gestão do negócio da empresa mantém-se inalterado de forma nenhuma. Quando você implanta a gestão orientada por processos, tudo isso muda. Existem várias abordagens, né? Como a melhoria de processos, mas se eu implantar de fato, eu tenho que mexer com a arquitetura organizacional, a arquitetura de processo, para melhorar isso e atender aí a entrega de valor orientada aí à estratégia ou vinculada à estratégia organizacional. Então, isso vai se alterar. A gestão orientada por processos é um modelo de gestão revolucionário que se baseia na autorregulação das pessoas em uma estrutura organizacional sem hierarquia funcional. Não é bem assim que funciona. Eu não excluo a hierarquia funcional, eu apenas reorganizo para que essa hierarquia esteja vinculada ou esteja se comunicando adequadamente à gestão por processo. A gestão orientada por processo não trata de aspectos relacionados à gestão orçamentária de pessoas. São processos de apoio. Um modelo de governança com ênfase em processos cria uma estrutura paralela na organização a eliminar as diferenças da estrutura funcional de gestão. É como se fosse um governo paralelo, sei lá que é isso? Os propósitos da gestão orientada por processo incluem a definição, o desdobramento e o acompanhamento de estratégias a partir do entendimento de seus impactos nos processos. É isso mesmo que eu tenho como definição aí com base no BPM-SBOC. Então, estratégia a partir do entendimento dos seus impactos no processo. Então, os propósitos da gestão orientada por processo incluem definição e desdobramento. Então, como é que eu vou atingir os meus objetivos estratégicos, atingir o meu cliente, né, com base no acompanhamento ou com base na gestão dos meus processos de trabalho. E por último aqui, né, no contexto de gerenciamento de processos de negócio, BPM, handoffs são o quê? Então, imagine o seguinte, vocês sabem o que é um handoff? Então, quando eu estou naquelas corridas, já viram as corridas de revezamento, onde aqueles corredores, atletas vão correndo com bastão na mão, e tem que passar esse bastão para o outro corredor, né? E eles vão passando um para o outro até alguém ganhar, né, a corrida, chegar em primeiro lá. Então, é mais ou menos isso que está se tratando aqui, né? No contexto de gerenciamento de processos, esses handoffs é o ponto em que uma tarefa passa um produto ou algo para outra tarefa dentro de um processo, ou um processo passa algo para o outro. Professor, como é que é isso aí? Aqui, só para explicar para vocês rapidinho, não sei se vocês estão vendo aí. Tem uma outra questão aqui, mas deixa eu ver aqui se eu consigo incluir para vocês aqui. Rapidinho. Por aqui. Vamos dizer que isso aqui é um processo específico aqui vamos vincular processos maiores aqui, né? Então, pessoal, o processo de marketing, por exemplo, processo de marketing, o pessoal lá do marketing, ele passa para aqui análise de dados, insights, vamos colocar aqui insights,
de vendas, sei lá, os dados aí de marketing em geral, como é que eu devo me comportar, ou como é que eu devo direcionar. Aí o pessoal aqui do planejamento de vendas, sei lá se existe esse órgão aqui, recebeu essas informações aqui, esse handoff do pessoal do processo de marketing, né? E aí esse processo de planejamento de vendas fez uma ação, qual o resultado, o trabalho dessas pessoas que trabalham no processo de planejamento de vendas, o que é que eles têm como resultado? Uma ação de uma campanha de vendas. Uma campanha promocional. Campanha, que é o que eles fazem, né? Para vender, promocional. Aí fizeram uma campanha promocional. E aí vários processos da organização têm que se adaptar a isso e essa informação tem que ser bem comunicada, porque quem vai receber isso, por exemplo, pessoal do almoxarifado ou da logística, né, o pessoal de compras, o processo de compras vai ter que almoxarifado, vai ter que organizar o estoque, o pessoal de compras vai ter que adquirir produtos para aquela campanha e vai ter que o quê? Quando ele adquire esses produtos, ele vai fornecer ou vai entregar produtos adquiridos para o almoxarifado. O almoxarifado vai receber isso, enfim. Cada pontinho desse daqui, de cada processo, ou seja, o resultado do trabalho de um processo dentro da instituição alimenta um outro processo. E é assim que os processos se conectam e se vinculam e se comunicam, ou devem se comunicar dentro da instituição. E esse é um grande problema institucional, porque muitas vezes as pessoas ficam encarceradas em suas áreas, achando que são mais importantes do que os outros, e os processos não se comunicam e a empresa tem prejuízo. Então, no contexto de gerenciamento de processo, negócio, handoffs são algo que impõe restrições e direciona decisões que impactam a natureza e o desempenho do processo. Não. Limites inferiores ou superiores que determinam se o processo pode diminuir ou aumentar em escala para atender a demanda. Esses limites superiores, inferiores, muitas se relacionam à medição ou à análise de indicadores ou à voz do processo que eu tenho ali para saber o quanto que eu posso aumentar ou diminuir minha produção para atender uma determinada necessidade. Não tem a ver com handoff. Qualquer ponto em um processo em que o trabalho ou a informação passam de uma função para outra. É exatamente isso que eu expliquei para vocês. Uma restrição de capacidade que cria uma fila na execução de um ou mais processos de negócio, atrasando uma atividade. Isso é um gargalo, né? Quando eu tenho uma restrição e eu vou criar filas. É um ponto de restrição. Conjunto de atividades por meio das quais uma tarefa acontece para produzir um ou mais resultados. Não é isso. Isso daqui, esse conjunto de atividades por meio das quais uma tarefa acontece para produzir um ou mais resultados, é a tarefa, é o processo, na verdade, em si. Tá bom? Então, a última questão, eu acredito aqui. Nossa, que eu tô com calor. 11ª questão. Assinale a alternativa que corresponda ao correto preenchimento das lacunas na seguinte frase. O que é que podem ser entendidos como um conjunto de isso e aquilo, de insumos, infraestruturas, regras e transformações que adicionam valor, aqui é a palavra-chave, as pessoas, valor. Tá? Então eu já sei que eu estou tratando aqui de processos que fazem uso dos produtos ou serviços gerados. Então aqui primeiro é processo, então eu vou procurar aqui onde tem processo e processos podem ser entendidos como um conjunto integrado, então tem que estar integrado, acabei de comentar com vocês logo acima, e síncrono, tá? De insumos, infraestruturas, tá? E no setor público possui o compromisso de satisfazer as necessidades dos cidadãos, usuários, que entregam, no caso a gente no serviço público entrega políticas públicas que devem ser bem sucedidas pelo menos, para que os cidadãos e usuários possam fazer uso. E é importante entender, tá gente, falando de políticas públicas, diferente dos processos organizacionais, que tem que atender, assim como os processos de gestão
os processos dentro das organizações públicas têm as suas partes interessadas, mas essas partes interessadas, elas têm que se vincular às políticas, né, públicas. No serviço público você não pode fazer aquilo que não pode fazer o que não está definido por lei. Então o arcabouço regulatório, ele é essencial na gestão de processo, também na instituição privada, porque ela também não pode fazer, ela não pode ultrapassar os limites legais. Ela pode fazer o que não está na lei, diferente do serviço público, que tem que fazer o que está na lei. Tá? Então, só para lembrar para vocês que o arcabouço regulatório é, para o serviço público, determinante na gestão dos processos. Tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado de mais essa resolução aqui de questões do conteúdo aqui do CNU. Eu vou tentar ter uma boa frequência aqui de resolução de questões com vocês. Deixem aqui o comentário para saber, o feedback sempre é muito bom, anima, né, que a gente faça aqui mais aulas, e eu espero que coloque aqui, sei lá, professor, eu tenho dúvida no conteúdo A, B ou C, que talvez eu produza uma próxima, selecione questões, né, referentes a esse conteúdo que você deseja aí. Coloque aqui nos comentários, comunica comigo, né? E até a próxima. Valeu!